Pois é, a Cia da Partida começou, tudo começa em 2022, 2022, deixa eu ver a cronologia, isso, 2022, outubro de 2022, a gente estava fazendo 202 anos da Reforma, aí o pastor que vai me corrigir, 202 anos da Reforma, se não me engano. Eu acho que é isso aí. 202 não, anos. Não, é 500. 502 anos da Reforma, 202 do Brasil, sei lá. Aí, viu? Por isso é o pastor, eu sou o ator. Enfim, 202 anos da Reforma e eu e a Larissa, que é uma atriz também, que ambos fazíamos parte de um grupo, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. A gente estava apresentando em muitas igrejas, estava sendo chamado por causa de 2 monólogos que a gente tinha desenvolvido nesse mesmo grupo, que daqui a pouco a gente vai falar. E a gente estava com uma ideia de desenvolver um projeto sobre a Reforma, falar sobre a Reforma. E a gente percebeu que a igreja estava carecendo muito de voltar a entender os 5 pontos, né? Os 5 pontos da Reforma. Sola Escritura, Sola Deo Glória, enfim. Agora vai até o fim, cara. Sola Escritura, Sola Deo Glória. Sola Deo Glória que é o último, já mostrou que deu improvisou. O que mais? Sola Fide. Sola Fide, Sola Gratia. Solo Christus. Solos Christus. Ainda bem, lembrei de todos. Enfim, aí a gente criou uma peça e a gente rodou aí numas 7, 10 igrejas mais ou menos, apresentando esses pontos e falando da importância da igreja voltar e lembrar disso. Fizeram uma montagem? Fizemos uma montagem. Tá. Chamava sobre um martelo e 5 pregos. Tá. Entendeu? Sobre um martelo e 5 pregos. Isso. E era uma peça que contava um pouco dos 5 pontos da Reforma ou da história da Reforma dos dois? Não, sobre os 5 pontos da Reforma. Era como se Lutero tivesse, no momento, ele estivesse pregando o papel dele na Catedral de Westminster. Você e a Larissa. Isso, eu e a Larissa. Tá. Você que escreveu? Eu que escrevi. Tá. Vocês se autodirigiram ou tiveram um olhar de fora? Não, nós autodirigimos, eu dei uma direção maior porque eu tinha escrito, então é mais fácil escrever e dirigir, né? Então eu que fiz isso, mas a Larissa também deu o taco dela, deu os meus e a gente acabou fazendo essa peça. E a gente rodou aí por 1 mês e meio. O que você acha de uma autodireção? Você acredita nisso? Você acha que tem já que ter começou assim, né? Você acha que tem que ter um olhar de fora para espetáculo? Ele queria dirigir, é por isso que ele tá falando. Eu acho que muitas vezes se faz necessário, né? Não é nem questão de necessidade. De gosto, Tá. Mas às vezes falta gente. Você foi humilde agora. Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Vai que você tá se autodirigindo amanhã. Melhor não se incriminar, né? E aí você estava com esse espetáculo. Isso. E aí a gente decidiu começar um grupo mesmo, porque a gente viu que às vezes a igreja tem necessidade de ouvir a palavra do evangelho de novo. Muitas igrejas têm deixado de voltar para as bases mesmo do evangelho. Então vocês começam esse grupo de teatro com esse incômodo. Com essa ideia. Tá. Isso. Com esse incômodo. Que a gente viu que assim, as igrejas estão faltando ouvir que Jesus veio, morreu, ressuscitou e nos deu uma nova vida. É a base. É o cristianismo puro e simples. Certo. E que a igreja precisava ouvir disso de novo. E que a gente precisa ouvir disso todo dia, né? Então esse era o nosso incômodo inicial e que a gente queria falar. Então a gente foi ressuscitando várias peças, inclusive de um grupo falecido. Aí a gente pegou algumas peças. Falecido algumas não peças. Não, em memória. Em memória. Assim. Ok. A gente vai chegar nele daqui a pouco. Mas enfim, e pegou algumas peças, nós criamos algumas peças também para falar disso. E aí a gente começou a se estruturar, chamamos mais pessoas e hoje a gente está aí com... temos aí uns 7 monólogos e 4 peças. E a proposta de vocês, então, é apresentar em igrejas? Hoje, vamos lá, a nossa ideia começou em apresentar para igrejas. Tá. A gente quer pregar o evangelho para igrejas. Hoje a gente está começando a ampliar, porque a gente viu que esse lugar a gente já estabeleceu. Certo. Então a gente está querendo ver como é que a gente dialoga entre uma boa arte e uma boa teologia. Legal. Entendeu? Então dialogar em teatros, dialogar em praças, dialogar no lugar que Deus chamar a gente. Quem quiser convidar vocês para se apresentar... @Cia da Partida. @Cia da Partida. Cia da Partida. Por que esse nome? Por que esse nome? Eu acho que assim... a gente... Vocês já nasceram sem unidade, né? Vocês já nasceram de partido. Então, mas qual que é a questão? Tem uma cortina que está fechando, né? Tem uma cortina que está abrindo. E esse mundo vai ter uma cortina que vai fechar e vai ter uma cortina que vai abrir um dia, né? E aí a gente quer falar para as pessoas que elas podem olhar para o lado e ver que alguém está de partida do lado delas. Entendeu? É poesia, você não vai entender, Pedro. Nossa. Tô brincando. Assim, né? Mas a ideia é que a gente já está de partida e a gente tem alguém que está de partida com a gente. E também a ideia de um carro. Legal. Que está dando